Estamos de volta com o programa Pessoas e Negócios, hoje conversando com ele que já foi auxiliar de restaurante, viajou pela Alemanha e é proprietário de uma das maiores revendas de automóveis do Vale do Taquari, Paulo Richter, o Paulinho da Cia do Carro. Paulinho, no bloco anterior nós falávamos justamente dessa paixão, então você entrou, pegou gosto pela coisa e aí seguiu nessa carreira. Mas como é que você pegou gosto por isso? É que assim, Tony, quando você trabalha desde o poder público, você trabalha com pessoas e lida com gente. Isso é uma coisa que me atraiu, eu tinha facilidade, porque eu acho assim, ó, ramo de vendas hoje, tu precisa ter uma comunicação boa, tu precisa ter uma expressão corporal, e isso eu sempre tive, vamos dizer, é uma coisa que talvez tenha vindo de berço, de casa, por meu pai fazer parte de política, coisa assim, então tu tem uma facilidade de comunicação, uma desenvoltura, e isso facilitou bastante. E eu desde o início eu gostei de dizer, trabalhar com pessoas, conversar, aquele desafio de tu trabalhar uma venda, sabe? E isso é uma coisa que desde cara me atraiu logo. E como eu gostava de automóvel também, então desde criança sempre gostei de carro, né? Você pegou o gosto por essa coisa de falar, de uma boa expressão, pelo teu pai, que é prefeito de Forquetinha hoje, né? Isso. Ele tem vários anos foi vereador de Lajeado, por vários e várias mandatos, legislaturas, isso aí. E então a gente acompanhava ele desde pequeno. Então assim, ó, o relacionamento a amizade que ele conquistou, isso a gente sempre se espelhou. Então assim, ó, aquele cliente que trabalhava, na realidade, ao mesmo tempo que trabalhava ele como cliente, ele acabou se tornando teu amigo. E isso facilitou, vamos dizer assim, de tu trabalhar sempre na amizade, conquistar o carisma da pessoa, né? Então, esse é o grande diferencial hoje, né, Paulinho? Que é relacionamento. É diferente de apenas uma venda, é um relacionamento que se constrói ao longo de um tempo, né? Isso, a venda hoje, ela existe de duas formas. Tu pode simplesmente obter uma venda e tu pode transformar essa venda num cliente, transformar ele em teu amigo, cliente da empresa, que vai dar continuidade, né? Então, essa é a parte, vamos dizer, que eu gosto de trabalhar, o relacionamento com o cliente. Você entrou nessa empresa, em 6 meses já estava lá com vendas. Isso. E aí como é que foi essa sua transição de ser funcionário para ter funcionários? Foram assim, Tony, foram 8 anos de trabalho, tá? 8 anos de trabalho com vendas. Essa transição, assim, na época o mercado das concessionárias diminuiu um pouquinho e como desde pequeno a gente sempre procura evoluir, tá? Eu procurei a partir desses 8 anos então de trabalho tentar alguma coisa própria, vamos dizer assim, com o conhecimento que eu tinha, tá? Eu cheguei à conclusão que eu poderia tentar alguma coisa por conta. Não foi muito fácil, Tony, porque exatamente nesses anos que eu resolvi fazer isso, que foi a época de 99, que a gente se instalou. O primeiro ano foi um ano excelente, porque o pessoal me conhecia, vinha bastante, a gente fez muitos bons negócios. No ano seguinte, começou vários períodos de crise. Então, assim, ó, ao longo desses anos, principalmente no início, eu enfrentei bastante dificuldade, que foram crises de moeda, queda de vendas, desemprego. Então, assim, a gente passou por muita turbulência, principalmente nos primeiros anos da empresa. Isso foi muito difícil, foram anos assim muito desgastantes, né? E não é só você, a maioria dos empresários nos primeiros anos passa dificuldade, mas como é que passa por essa turbulência? Como é que segura Tony, assim, ó, é mais fácil, vamos dizer assim, ó, quem já tem uma estrutura passar por uma dificuldade do que quem está começando. Quem está começando não tem o conhecimento, não tem o feeling, não tem a experiência de fazer esse trabalho, essa jogatina, ou saber, vamos dizer, estruturar melhor a empresa. Então, quando tu está começando, tu não sabe administrar uma coisa que tu não conhece. Então, o novo vem, ele te surpreende, tá? E isso aí pode gerar dificuldades sérias. Então, assim, ó, realmente, eu acho assim, ó, pé no chão, cabeça erguida e se inspirar no que o mercado acompanhar o mercado e trabalhar. E você iniciou com uma loja, de certa forma, pequena, no centro da cidade. Sim. E hoje já abriu uma filial que é uma das maiores lojas aqui da nossa região. Isso. Como é que foi toda essa caminhada? Porque eu tenho certeza que não foi simples e fácil.
Não, Tony, no início foi difícil porque assim, ó, a empresa não era muito grande, eu possuía sócios, então assim, à medida que a empresa começou a evoluir, eu procurei ficar sozinho com a empresa, né? E à medida que foi evoluindo, eu senti uma necessidade, por se tratar de ser uma loja no centro, um espaço um pouco, vamos dizer assim, ó, 9 dizendo contra, tá? Não funciona porque o local não é legal e tal, mas assim, ó, quando eu visualizei a estrutura, eu achei assim uma estrutura, um estádio, tudo foi se modificando, investimentos, então assim, ó, eu nunca parei de investir. Você falou algo importante, Paulinho, que de 10 pessoas tinha 9 falando contra. Isso. É importante ter convicção para ter um negócio também, né? Foi muito importante, Tony, porque depois da decisão é que começou a consulta. Aí começou o pânico e o medo. Aí realmente, vamos dizer assim, essa parte foi difícil, porque depois de tu ter acertado toda a estrutura, acertado tudo direitinho, e tu as pessoas não te dando apoio ou não conseguindo visualizar a mesma coisa que eu visualizava. Essa parte foi muito difícil. Tony. Tu cria uma estrutura, tu faz todo um investimento e todo mundo chega para ti, poxa, esse não é o local para te trabalhar, esse não é o local que vai vingar, né? E essa parte foi bastante difícil. E às vezes isso não dá motivação, às vezes, Paulinho? Dá motivação porque tu precisa provar que realmente aquilo ali, que aquela convicção que tu tinha, aquilo ali estava certo, que aquilo ali... Então assim, ó, te dá motivação, mas te deixa com o pé atrás devido ao investimento que tu faz, né? Vamos dizer assim, tu está colocando teu capital aí. Então assim, tu tens esse receio, mas aquela vontade, aquela gana de, pô, vai dar certo, vai vingar, vai demonstrar que dá certo. E você começou no centro da cidade, quantos funcionários você tinha quando abriu a loja? Nós éramos 3 sócios, então quando eu adquiri a loja para mim, éramos em 2, éramos eu e, aliás, desculpa, 3, eu, meu irmão e mais um funcionário, éramos em 3. E hoje quantos funcionários vocês têm? 14. Como é que é gerenciar? Porque gerenciar 2 pessoas é uma coisa, gerenciar Isso. 14 é outra. Assim, Tony, com o tempo tu vai administrando, porque como foi um crescimento gradativo, então tem uma certa demora, porque quando tu trabalha sozinho, você é muito centralizador. Tá? E essa parte de descentralizar é a parte mais difícil, porque quando você está delegando, descentralizando, na realidade parece que você está perdendo o controle da situação. Tá? Então isso sim, para quem começou muito centralizador, foi muito difícil, e está sendo ainda, de delegar essas funções, sabe, para todas as pessoas, e tu ficar no gerenciamento disso, né? Porque parece que o negócio é nosso e a gente não quer largar, né? Exatamente. Então assim, ó, para quem tinha, vamos dizer, uma estrutura pequena e tinha tudo sob controle agora, quando você delega, isso assusta um pouco, porque foi bastante rápido, né? O crescimento, e delegando tudo a gente fica um pouco inseguro. Mas hoje existem mecanismos e recursos para gerenciamento de um sistema completinho. Você procurou conhecimento também fora, Paulinho, para conseguir gerenciar melhor a tua empresa? Sim, lógico. Hoje a gente dispõe de uma estrutura muito bem informatizada. As 2 lojas elas estão se comunicando diretamente, então fica fácil de trabalhar. Isso facilita bastante o gerenciamento de uma empresa. E outra sim, você tem que formar uma equipe legal, a equipe tem que ser parceira, todo mundo trabalhar, vamos dizer, com uma mesma direção e com a mesma finalidade, aí funciona, aí você tem... E na tua opinião, como é que se forma essa equipe boa, essa equipe unida? Tony, no início, sim, é um pouco difícil, porque assim, quando tu começa a aumentar, assim, tu tem que ter pessoas que tenham uma mesma mentalidade que você tem, uma mesma direção de negócios. É um pouco difícil também porque lidar com pessoas não é tão fácil assim, fazer um trabalho, vamos dizer assim. Então assim, eu acho comunicação, reuniões, diálogo, tudo isso faz com que tu consiga trabalhar uma equipe legal. Mas hoje eu digo assim, ó, pessoal, é uma coisa bastante séria, uma coisa bastante difícil de se trabalhar. E como é que é para um empresário que começou pequenininho lá no centro da cidade, ser hoje considerado um dos maiores da região? Como é que é isso para você? É gratificante, assim, sabe, é um trabalho que se fez com muita dificuldade, então assim, é bastante orgulho. Hoje, às vezes, eu penso assim, as pessoas chegam para mim, pô, Paulo, tu tem 2 lojas.
Aí realmente eu penso assim, poxa, realmente, eu tenho 2 empresas. Então, é muito gratificante, sabendo que a gente começou lá de baixo, sabe, aquele devagarinho, e sempre querendo algo mais, algo mais. Às vezes as pessoas dizem, vai devagar, não faz isso, não dá certo. E tu insistindo, errando, aprendendo, errando, aprendendo, levantando, vamos de novo, vamos melhorar. É gratificante. Uma última pergunta, Paulinho, para a gente encerrar o nosso programa. Sim. Qual é o segredo para se ter sucesso, para chegar onde a gente quer na vida? Tony, segredos nem sempre a gente gosta de divulgar, né? Mas brincadeira, vamos fazer o seguinte, eu acho assim, ó, é força de vontade. Força de vontade. Eu acho que o que fez esse nosso trabalho dar tanto certo assim é confiança. Eu bato bastante nessa tecla, eu acho assim, ó, as pessoas têm que confiar bastante, mas assim, a gente conseguiu credibilidade. Então, assim, à medida que você tem credibilidade no mercado, tá, automaticamente as pessoas confiam em ti. Então, assim, ó, isso te abre as portas, tá? Te abre as portas. Porque, que nem eu disse anteriormente, a gente precisa pensar não somente numa negociação, futuramente. Então, assim, ó, o mais correto possível, transparência. Tá? Isso aí são fatores assim, importantíssimos para que uma empresa tenha essa sequência, esse crescimento. Paulinho, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, Tony. Fico muito agradecido. Conversamos com o Paulo Richter, proprietário da CIA do Carro, no programa Pessoas e Negócios. Voltamos na semana que vem. Até lá! Troller, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral, com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Troller Contabilidade e Assessoria, fone 3714-4033. Lajetel Telecomunicações, há 25 anos oferecendo qualidade e bom atendimento. Loja autorizada Vivo para Lajeado com filial em Gramado. Agente autorizado Vivo Empresas para todo o Brasil. Assistência técnica em celulares e telefonia fixa. Lajetel Telecomunicações, Avenida Benjamin Constant, 1210, Centro de Lajeado. Fone 3714-8888. Acesse www.lajetel.com.br.